Dica de quinta. Hoje é uma dica bem famosa, talvez seja um dos livros mais lidos nas faculdades de Direito do mundo inteiro. Estamos falando do Caso dos Exploradores de Cavernas, um livro que todo mundo vai ler ou todo mundo já leu, né? E quem não leu vai ler. É muito bom esse livro. Querendo ou não, galera, é uma história que instiga a gente discutir essa questão entre uma visão mais justnaturalista do direito, onde a gente vai valorizar mais os ideais de justiça, de moralidade política, e por outro lado, aquela visão de um direito positivo, um direito onde a gente valoriza mais a segurança, a previsibilidade e a questão da legalidade do direito, tá? É uma obra bem interessante, justamente porque ela deixa, né, os nossos alunos sempre naquela dimensão assim, será que entre a justiça e a legalidade, né, qual que deve prevalecer no caso concreto, tá? É uma obra, então, portanto, super instigante para esse tipo de debate, né, entre justnaturalismo e positivismo jurídico. A história se passa num lugar imaginário, né, um tempo também é no futuro, e então é claro que a história ela já aconteceu em vários lugares do mundo, né, essa história dos exploradores de caverna, ela é inspirada em fatos reais que aconteceram não só num lugar, mas vários, né, acontecimentos durante o século XIX e no século XX, e conta a história, então, de um grupo de amigos, rapazes, que praticam espeleologia, que é a exploração de cavernas. Então é um hobby deles, não é uma profissão, eles não são trabalhadores, né? Eles vão lá passear e explorar as cavernas e tal. E numa dessas expedições acontece um desmoronamento na caverna e eles ficam lá presos. Não tem ferimentos físicos, nada, mas acontece que caem pedras, né, desmorona a entrada da caverna e aí eles ficam lá presos, sem conseguir sair. Todos eles têm família e a família já começa a ficar preocupada, né, e sabiam onde que eles estavam indo e tal, e perceberam que eles não voltavam e aí descobriram que a entrada da caverna estava realmente soterrada por um desmoronamento bem grande, assim, pedras enormes, né, e aí começaram os trabalhos de resgate. E esses trabalhos de resgate eles foram muito complicados, porque como era uma área muito instável geologicamente, aconteceu no resgate um desabamento imprevisível que acabou matando 10 trabalhadores do resgate. Olha só, que tragédia, né? Então, além deles lá presos, 10 trabalhadores do resgate também acabaram sendo mortos, soterrados num outro deslizamento, um outro desabamento que aconteceu. E depois, por alguma razão, descobrem que eles têm um rádio transmissor dentro da caverna, e aí eles começam a conversar com o pessoal que está fora, com a equipe, né, com os chefes da equipe de resgate. E agora que a história se torna realmente dramática do ponto de vista jurídico. Eles estavam já há 20 dias presos dentro da caverna, certo? Os estoques, né, de alimento, de água já estavam acabando, então eles já estavam entrando numa situação de inanição, certo? Que é morrer de fome, né? E aí eles perguntaram para o pessoal que estava fora da caverna, né? Como é que estava assim, tipo, como é que estava o andamento, né, do trabalho de resgate? Será que ia demorar muito tempo? E o pessoal do resgate falou, olha, pelo menos mais uns 10 dias no mínimo vai demorar para conseguir fazer o resgate. E aí eles perguntaram, será que a gente vai sobreviver mais 10 dias? Porque eles já estavam quase sem água e sem comida. Aí desligaram o rádio, o pessoal pensou e tal, e de repente ele volta para o rádio e pergunta assim, e se a gente matasse um de nós, olha que coisa dramática, e se a gente escolhesse sacrificar um do nosso grupo, aqui dos exploradores, para a gente se alimentar da própria carne desse cadáver, certo? Será que a gente conseguiria sobreviver mais esses 10 dias, né? E aí o médico da equipe do resgate falou, olha, a princípio sim, né? Se vocês conseguirem um alimento e tal, dá para estender a expectativa de vida de vocês por mais um tempo. Então, os exploradores decidiram, através de um jogo de dados, um deles tinha, parece ser o líder, né? Ele tinha dados no bolso do macacão dele, e eles decidiram fazer um jogo de dados e quem perdesse esse jogo ia servir para ser morto e servir de alimento, né, para os demais, como uma condição de sobrevivência, né, dos demais. Só que o cara que deu a ideia de fazer esse jogo, o cara que deu a ideia, né, o líderzinho tal, quando eles estavam fazendo os preparativos para começar o jogo, ele disse, não quero mais, não quero participar desse jogo, eu acho que não é uma boa solução, e ele desistiu.
Só que os demais, mesmo assim, decidiram que era necessário, porque senão todo mundo ia morrer de fome, né? E aí eles jogaram. E adivinha quem foi sorteado para ser morto? Justamente aquele que deu a ideia e que tinha desistido antes, tá? E aí, moral da história, acaba ali, né? Acaba o fato, né? Ele acaba ali, ele não conta, né, como que foi feita a morte, mas ele continua a história no momento em que a equipe de resgate consegue resgatá-los, e aí constatam que um dos integrantes dos exploradores tinha sido morto e servido como alimento. Pronto, foram processados por homicídio, certo? Ou assassinato, né, no sentido mais popular, e naquele lugar, naquele tempo imaginário, a pena para quem praticava assassinato é a pena de morte. Então eles foram condenados em primeira instância, e aí o livro continua quando na segunda instância, em grau de recurso, os diferentes juízes, aqui no Brasil a gente chamaria de desembargadores, né? Eles vão dar o seu parecer para absolver ou para julgar condenados, né? Esses exploradores de cavernas pelo assassinato do seu amigo por uma questão de sobrevivência, beleza? Muito bem, uma história bem interessante, portanto, tá? Mas olha só, os votos, né, desses desembargadores, desses juízes, eles vão girar em torno de uma opção assim, ó, tipo, ó, tem uns que consideram que é mais importante pensar na justiça. Eles estavam lá, era um estado de exceção, não era uma ordem jurídica normal, era um lugar de sobrevivência, era uma questão de sobrevivência, e, portanto, tem que se reconhecer um certo estado de necessidade que justificaria, né, matar uma pessoa para a própria sobrevivência do grupo, tá? Ok. Essa é uma linha, né, de pensamento muito forte, que não está baseada na legalidade, porque a legislação imaginária desse país, né, ela não prevê o estado de necessidade como uma excludente da ilicitude, mas existe uma outra linha de pensamento de outros juízes que valorizam mais a segurança e a previsibilidade, que são as marcas do positivismo jurídico, né? É a marca daquele perfil mais legalista do direito. E eles dizem, olha, a gente entende, né, que era uma situação delicada, uma situação complicada e tal, uma situação de necessidade, de sobrevivência, mas a lei é a lei, e a gente não pode abrir exceções à lei, a não ser que a própria lei dissesse, não, um caso como esse, então não vai ser considerado culpado, né, pela prática de um homicídio. Então é mais importante afirmar a segurança, a autoridade e a imperatividade do direito positivo, né, do que você recorrer a valores de justiça ou de uma moralidade política que às vezes pode mudar de um lugar para o outro, né? São efêmeros, são contingentes, né, em cada período histórico, tá? Então essas são as duas linhas de argumentação. Pessoal, um outro detalhe interessante nessa narrativa é que a equipe de resgate ela foi consultada para ajudar os exploradores tomarem essa decisão de matar ou não um amigo, né? Então eles pediram para o médico assim, ó, doutor, se a gente matar o cara aqui e se alimentar, dá para sobreviver mais uns 10 dias? Ele disse, ó, acho que sim, né? E aí depois eles perguntaram, tem algum juiz aí fora, junto da equipe, ou um funcionário do governo, que a gente pode fazer uma consulta para ver se é lícito isso que a gente vai fazer, ou se a gente não pode fazer isso, né? E o pessoal falou, não, ninguém quer dar opinião, ninguém, tipo assim, ó, o problema é de vocês, a decisão é de vocês, ninguém quis ajudar, né? Eles até chamaram daí um padre ou um pastor para ver do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, qual que é a opinião, né, de um padre ou de um pastor sobre isso que eles estavam pensando em fazer, né, matar um próprio amigo para servir de alimento aos demais, né? E também ali ninguém quis dar a sua opinião, ninguém quis assumir, né, a responsabilidade de dar um conselho tão trágico, né, desse tipo, tá? E eles acabam então por fim decidindo, né, por matar mesmo um amigo e por isso que eles foram processados por assassinato, tá? Pessoal, qual que é a sua opinião nesse caso, hein? Escreve nos comentários. O que você decidiria? Absolveria os espeleologistas, os praticantes da exploração de cavernas por um estado de necessidade? Ou vocês acham que a segurança jurídica e a previsibilidade do direito são valores mais importantes e, portanto, eles precisariam ser condenados, tá? Querem saber a minha opinião? Ó, eu sempre penso muito diferente, né? É porque essa briga entre justnaturalismo e positivismo é uma coisa que para mim já está um pouco assim obsoleta na história. Na verdade, esse caso ele é mais interessante ainda do que a gente pensa, porque ele mostra para nós o erro da tecnocracia. Todas as pessoas consultadas eram especialistas na área,
sabe? Então eles falaram com o médico, tentaram falar com o juiz, tentaram falar com o padre, com o pastor. É o especialista na saúde, na vida, o especialista no direito e o especialista da espiritualidade e da moralidade, perceberam? Em nenhum momento eles perguntaram para um cara que tem experiência em sobrevivência. Em nenhum momento eles perguntaram, ou a equipe de resgate poderia ter consultado, né, uma galera que já passou por uma situação parecida desse tipo, tu entende? A pessoa que tem a experiência de ter experimentado os limites, né, humanos da fome, da sede, numa situação de sobrevivência. Pega um montanhista, pega o cara que escalou o Everest, consulta um cara que escalou o Aconcagua, aqui na América do Sul. Sabe? Conversa com essas pessoas que têm experiência em ficar períodos enormes, né? Sem água, sem comida, esperando um resgate ou tentando, né, de alguma forma sobreviver. Esses caras iam falar uma coisa bem importante, que poderia mudar o rumo da história, tá? Que é o seguinte: nem todos os corpos morrem ao mesmo tempo, certo? É possível que um corpo mais debilitado ele consiga sobreviver ainda por muito mais tempo. Mas se eventualmente alguém realmente morresse de fome, aí sim então você poderia usar aquele corpo já morto, né, para servir como um alimento para os demais, tá? Se vocês observarem, já existe um precedente desses no mundo, tá? Aconteceu na região aqui dos Andes, aqui na América do Sul, quando um avião tripulado por passageiros do Uruguai, dentre eles o filho daquele artista famoso, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele tem a casa bem famosa lá ali no litoral de Punta del Este, né? Bom, escreva nos comentários se você lembrar o nome desse artista, né? Ele é um artista muito importante do Uruguai, político também ele era. E o filho dele estava nesse avião. E se não fosse o esforço desse pai, né, de pagar do próprio bolso equipes de resgate para tentar resgatar esse avião que caiu, né, na Cordilheira dos Andes, um lugar com neve, um lugar assim super inóspito e de difícil sobrevivência, eles não conseguiriam encontrar os sobreviventes. O que aconteceu nesse caso dos Andes, tá? O avião caiu na neve, lá na Cordilheira dos Andes, e alguns passageiros morreram na queda, outros sobreviveram, tá? E eles ficaram muito tempo lá esperando o resgate. Então eles se alimentaram também dos corpos, né, das pessoas que morreram para sobreviver. Mas é diferente, tá? Você está se alimentando de um corpo que já morreu. Diferente de você matar alguém para sobreviver, tá? E um cara que é especialista, que tem a experiência da sobrevivência, ele poderia dizer para os exploradores: olha, vão dormir, esperem, tá? Na hora que vocês perceberem que alguém de vocês já morreu, bom, aí talvez seja o caso de vocês pensarem nessa medida mais drástica, tá? Então, na minha opinião, houve ali um certo abuso do direito de sobrevivência, certo? Dava para esperar mais um pouco. Mas os especialistas, né, recolheram as suas opiniões, ninguém falou nada, né? E o resultado é esse. Olha o que acontece, né, no mundo da tecnocracia, dos especialistas de gabinete, tá? Então, repare que essa é uma crítica interessante que o livro permite que a gente faça no mundo mais contemporâneo, né? O mundo assim mais dos dias de hoje, certo? E a outra observação que eu quero fazer, pessoal, que também julgo ela interessante, é que eu não daria pena de morte, eu não condenaria eles, tá? Eu daria o perdão judicial, certo? Se fosse eu ia dizer assim: olha, tem o crime sim, vocês erraram, vocês não deviam ter matado ele, tá? Mas as consequências desse ato para eles mesmos, certo? Elas já são tão graves que não vale a pena você aplicar a pena para eles, né? A pena criminal, que no caso era uma pena de morte. Daria um perdão judicial, certo? Resolve isso no civil, vai pagar indenização para a família, para os filhos, né, da pessoa que morreu, mas não usa o direito penal. Não é uma questão de castigar, você entende? Não é uma questão de você punir com a perda da liberdade, ou muito mais com a morte, né? É uma questão que tu pode resolver em outras esferas.